Ítalo, muito obrigada por você estar aqui. Tô muito feliz da gente conversar. Hoje a gente tá aqui no Doc Studio, em São Paulo, na Vila Madalena. Muito obrigada. Eu que agradeço, já tava com vontade de fazer esse programa. Que chique! Me indicaram muito. Assim que eu lancei, vai na Lu. Ai, que bom, que bom, que chique, amei, achei chiquérrimo. E eu sempre começo com a mesma pergunta, que é: como começou a sua relação com a música? Então, eu até que tenho acostumado a falar, né, nas entrevistas que eu tenho dado sobre o Catatal, que o meu talento a respeito da música, assim, não tem muito, uma coisa muito cativante, não é uma história tão cativante, porque eu aprendi tudo meio tardiamente. Eu peguei um violão pela primeira vez com 15 anos. O violão já estava na minha casa antes, há um tempo atrás, só que... E eu gostava de música, como todo jovem gosta de música. Eu nunca fui indiferente a ela, mas nunca foi um negócio também que me motivou assim, quero ser um cantor, não sei o quê. Eu acho que a minha relação com a palavra ela é mais antiga e ela me inquieta mais do que a relação com a música, exatamente. Mas a música era um meio que eu tinha com meus amigos. Meus amigos também gostavam muito de música na época e tal, jovenzinho fazendo banda. Então, era um meio de eu estar ali junto com a palavra. E eu sempre fui compositorzinho, fazia letrinhas, sabe? Uhum. Tinha uma agenda, eu lembro que eu tinha uma agenda que eu tinha ganho do meu pai. E a gente, quando ia fazer as músicas, assim, num banquinho do quintal da casa do amigo, a gente pegava lá e fazia isso. Então, minha relação com a música, ela vem primeiro com a música da palavra. Eu, desde criança, já gostava de ler umas coisinhas. E eu percebi que na música era esse instrumento que eu tinha para poder falar. Então, acho que começa mais ou menos aí, no início da adolescência. Eu achei super cativante sua história. Porque ela vai diferente de muitas outras. Acho que ninguém respondeu isso. O próprio Tom Jobim, acho que eu vi ele falando no Roda Viva uma vez. E tava todo mundo rasgando uma seda lá no Roda Viva, falando, você é um dos maiores maestros. Você viveria sem música? Eu disse, só viveria, porque minha relação com a palavra. Ele também é uma pessoa inclinada. Sim, ninguém nunca. Eu já fiz diversas entrevistas aqui, ninguém nunca me respondeu isso. Então, pra mim, ela é uma resposta diferente, cativante. E considerando isso da palavra, quando que você entendeu essa palavra como a possibilidade de escrever música? Você disse ali um pouco na adolescência, né? Compondo com alguns amigos. Mas quando que você entendeu isso como uma via que poderia ser um trabalho depois? Não sei exatamente quando isso aconteceu, mas eu acho que já com 18 anos eu queria fazer. Eu tinha uma bandinha lá e eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu pensei assim, eu tinha uma banda lá em Arapiraca, lá com meus amigos, e aí eu pensei, não sei, eu tô querendo gravar um disco, só que vocês não estão se movimentando, então vou dar até dezembro pra gente conseguir dinheiro, patrocínio, qualquer coisa, e não tinha nada. E ninguém moveu uma palha, eu saí, eu não cantava, era só baixista e compositor da banda. E aí saí, decidi cantar, e aí foi quando eu comecei a gravar minhas próprias músicas, porque eu já tinha esse desejo, eu achava, era inquietante pra mim, assim, a vontade de lançar coisas com... Não precisava nem ser com o meu nome, eu podia compor pra outras pessoas, não tem problema nenhum. Eu acho até que eu sou uma pessoa mais avessa ao holofote do que disposta ao holofote. Mas aconteceu que eu tive que gravar minhas próprias músicas porque ninguém queria cantar elas. Então eu fui lá e cantei. Mas então seu desejo foi maior, né? De alguma forma, assim, de Sim. realmente colocar aquilo, independente de ter uma cara ou não, você... Eu tinha que fazer. Uhum. Se era pra eu fazer, beleza. Foi isso que o destino me reservou, legal, tô feliz com isso. E já no ano seguinte, um ano e meio depois, eu lancei um primeiro EP E é engraçado, porque eu era tão... Acho que é uma coisa... Sabe a coisa do holofote, assim? Tipo, eu era tão avesso a coisa do holofote, de alguém... Disso que tá acontecendo agora, tem um monte de luz em cima de mim, entendeu? Eu era tão... Sei lá, não nasci pra isso, eu sou muito coadjuvante. Sou adepto do coadjuvismo. E aí eu fiquei pensando, eu não quero lançar nenhum projeto com meu nome, assim, porque é muita... como é que se diz? Exposição, né? E aí não, vou fazer. Aí eu fiz um EP com um nome, um projeto que se chamava Alfabeto Numérico, há 12 anos atrás. Uhum. E, pra minha surpresa, ainda teve algum pequeno sucesso, pelo menos em Alagoas, muita gente ouvia. E
E aí foi isso, ali foi o começo das coisas. E 2 anos depois, há 10 anos atrás, em 2016, eu lancei meu primeiro disco, aí sim, com o meu nome. Muito incentivado pelos amigos. E aí, eu acho que é isso, quando você tem validação externa de outras pessoas, você... parece que eu sei fazer isso aqui mesmo, então vou tentar fazer. E aí, tô tentando até hoje. Falando desse primeiro trabalho de 2016, que foi um álbum que se chama Casa. Sim. Quem era o Ítalo dessa época? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque agora, nesse período de lançamento do Catatal, eu tenho recebido perguntas sobre... Porque faz 10 anos, né, que eu lancei o meu primeiro disco, que você trouxe aí, que é o Casa. E aí, uma saudade que eu tenho dessa época, assim, eu acho que é... Primeiro, você tá com muita saúde, né? Não que eu não tenha agora, mas é porque você pode... Quando você tem muita saúde, você pode arriscar mais, sabe? Você pode... Sei lá, você vive uma vida mais desregrada e não acontece nada. Entendeu? A ressaca tá batendo, né? Porra, há muito tempo. Há muito tempo. E aí... Além disso, eu acho que a saúde também se revela na euforia, na disposição que a gente tem para as coisas, para o mundo. Eu acho que eu ouvia música com mais assiduidade, assim. Eu gosto muito de música, eu ouço todos os dias, não sei o quê, mas eu acho que era um mundo mais de sonho, sabe? Era mais encantador, mais fascinante. Como é para todo mundo que tem 20. Eu tinha 23 para 24 naquela época, né? Então, eu sinto falta dessa chama. Que eu acho que quando você tem 30 e poucos e vai aumentando isso com o passar do tempo, você vai vendo as coisas como são e não são tão encantadoras assim. Entendeu? A arte ainda é uma coisa que me encanta muito, acho que vai ser isso pra vida inteira, mas tem coisas que realmente com o tempo você perde um pouco do... Quando você vai encarando a realidade é mais complicado saber ter tanto brilho nos olhos, assim, né? É isso, e você tem menos passado, né? Quando você tem 34, você já tem um pouquinho mais de passado. Você tem um passado dos 24, dos 14, dos 4. Com 24, você meio que a vida tá começando agora, sabe? Acho que é isso. Foi uma fase da vida que eu acho que eu aprendi. Inclusive, eu acho que eu me tornei realmente um compositor, assim, dizer que não ouço aquilo ali, isso aqui é interessante. Acho que a partir dessa época, assim, porque o que veio antes não Mas o que veio antes fez exato, você se tornar, ótimo. Eu não né? nego nada que eu faço, eu não renego nada. Mas eu acho que a partir desses 23, 24 que eu fiz as coisas mais interessantes, assim, desde então. Legal. E aí você fez vários lançamentos ao longo do tempo, até que você lança um single, Retrato de Maria Lúcia, em 2023, com Marina Nemésio. E que compõe o mesmo álbum que você lança no ano, Tarde, em Valkyria, né? Valkyria. Eu li que você escreveu essa música na pandemia. Sim. E eu queria que você contasse um pouco desse momento e como foi escrever essa música, porque ela foi uma das músicas que mais teve projeções, assim, até agora, né? Que, sim, é meu hit, né? É seu hit. É a minha Ana Júlia. Então, inclusive, quando eu fiz Retrato de Maria Lúcia, que realmente foi na pandemia, foi em 2021, eu já estava no processo de compor músicas pro Tarde no Valkyria, né? Que eu já sabia que seria Tarde no Valkyria. Inclusive, é curioso, porque nos meus discos, todos eu sabia o nome antes de fazer. Então, Tarde no Valkyria já sabia, o time da Moca que veio Tarde antes. no Valkyria é um bairro? Não, Valkyria é um edifício. Ah, tá. Que eu morei em Maceió. Ah, tá, legal. Morei lá por 2 anos, mais ou menos. E eu gostava, existia uma coisa, um estado de espírito nas tardes no Valkyria, porque geralmente era um momento que eu não fazia nada, porque de manhã eu estagiava, me formei em Direito, pra quem não sabe. Gente, a Mandona também, pois que tava aqui mais cedo. Pois é. E eu também, eu não formei em Direito, mas eu fiz 1 ano e meio de Direito. Pois é, eu fiz 5. Não deveria não, mas aconteceu. Advogou? Não advoguei não, mas trabalhei pra advogado, pra juiz, enfim. Tive uma pequena carreira no mundo jurídico. Isso é interessante, porque você fazia em paralelo essa questão da música, assim? Durante a faculdade, quase que não, porque eu realmente me convenci que eu seria um advogado. Em algum momento aconteceu. E por que isso aconteceu, gente? Porque... Se você é tão novo... Eu não sou filho de ninguém, então, tipo assim, é difícil você conseguir ter algum êxito sendo artista, principalmente estando em Alagoas, né? Em São Paulo é um pouco mais fácil se você tiver talento também, né? Se não tiver, não tem jeito. Mas eu tava num lugar muito distante, né? Alagoas é um lugar muito distante, a gente não tinha essa convivência com artistas como se tem
em São Paulo. Não era um caminho possível de se sonhar, assim. Eu acho que não. E olha que a gente sonhava. Não era possível. Olhando com os olhos de hoje, eu pensava, meu Deus, como é que eu ainda achava que ia dar certo estando ali? E eu amo meu estado, é maravilhoso. Queria que as coisas dessem certo por lá. Mas acho que uma hora a gente tem que sair mesmo. E eu gosto dessa situação de estar fora de Alagoas também. Acho que a gente enxerga melhor de onde a gente vem e tal. Voltando para Retrato de Maria Lúcia. E é isso, né? Tipo, eu já tava fazendo Tarde no Valkyrie e tal, aquela coisa toda. Só que eu tava achando que o disco tava ficando meio mal-humorado, assim. As canções não eram tão... não comunicavam tanto, sabe? Assim, quer dizer, comunicavam, mas... como é que eu posso dizer, assim? Tipo, não era uma coisa tão palatável como o Retrato foi. E aí eu escrevi Retrato. Retrato de Maria Lúcia é o nome de um poema do Vinícius de Moraes. Que eu, uma vez, tava numa leitura lá em Maceió, num shopping. E aí encontrei esse poema e eu disse, nossa, que nome bonito. E ficou por aí, muitos anos antes. E aí eu fiz a música e decidi colocar esse título. E já no ato de fazer a música, eu disse, eu quero fazer uma coisa que comunica com o povo. E tá comunicando até agora. E eu gosto muito da história do Tarde no Valkyrie, porque é um disco que ele começou muito devagar, assim. Eu lancei, acho que demorou, sei lá, pra dar 100 mil plays, deve ter o disco inteiro. Acho que demorou uns 5, 6 meses, sabe? E aí depois o disco foi andando, as pessoas foram conhecendo. Teve o tempo dele, assim, né? E eu gosto disso, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu me orgulho muito desse trabalho por causa disso. Que ele foi chegando, agora tá com 2,5 milhões e Retrato já foi regravado por um monte de artistas. Tem gente até hoje manda DM pra mim dizendo, quero gravar, quero uma liberação. Eu disse, pode gravar, por favor. Eu queria era isso mesmo, desde sempre, né? Não. Vocês querem gravar, gravem. Eu não me envaideço com esse negócio de ser o detentor da canção, sabe? Tem gente, inclusive, saiu a versão do Zé ano passado, e aí muita gente... comentou comigo, eu prefiro a sua versão, tudo bem, fico feliz, mas assim, quero que tenha 1 trilhão de versões pra você ouvir. Pra inclusive dizer qual você prefere escutar, que você prefere, né? Não tenho vaidade nenhuma, inclusive também não tenho vaidade de as pessoas acharem que a música não é minha. O importante é os direitos autorais cair pra mim. Isso eu faço questão. De resto, tá tudo certo. Ai, que legal. Mas você tem uma história por trás dessa música, assim? Cara, tem, velho. Mas sabe o que eu não quero... Não quer contar? Não quero ser antipático, não. É porque essa música tá com quase 600 mil. E eu prometi pra mim, quando ela tivesse 1 milhão no meu perfil, eu ia contar a história, porque é uma história bem bonita. Então, conta... Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Você conta, na hora que tiver 1 milhão, a gente solta essa parte. Pode ser? Pode ser. Eu te faço esse compromisso por aqui favor. de confidencialidade. Tá todo mundo vendo aí, hein? Tá gravado. Aí a gente vai cortar esse trecho. Quando bater 1 milhão, você vai comemorar ali no Instagram e eu vou falar... Vai demorar um pouquinho, tá? Não sou tão famoso, não. Não tem problema. É o tempo das coisas, entendeu? Perfeito. Mas eu vou ter esse registro como primeira pessoa que você contou. Ai, que bonito, amei! Louca pra bater esse 1 milhão de plays pra gente soltar essa história. Toda hora dando play agora. Ítalo, e aí esse ano você lança Catatal. Sim. Eu tive a sorte de estar na audição. E foi lindo. Foi, né? Eu tava. Verdade, eu falei com você. Eu tava. Lá eu te convidei, não sei se você se lembra. Eu falei, Ítalo, quero conversar com você, por favor. Lembro. Mas o Vaguinho já tinha falado também, ela tá aí, viu? Vamos marcar essa data. Mas acho que vocês esperaram um pouco, né? Tipo, lançamento sim. e tal. Mas eu fiquei absolutamente apaixonada. Porque foi lindo. Lindo, assim. Eu acho que eu até te falei isso. Eu posso falar aqui que… eu sinto que, tipo… Eu trabalho, né, entrevistando artistas e tudo mais. E nem todos os artistas que eu tô conversando são músicas que de fato eu escuto. Porque isso não significa que é um bom ou mau trabalho, né? Eu consigo reconhecer um bom trabalho mesmo eu não tendo esse tipo de escuta. Às vezes você não tá sintonizado mesmo. Mas às vezes não é o estilo que você gosta tanto, que você toca na sua casa, que você toca… O seu disco é um disco que eu escuto a qualquer momento da minha vida, entendeu? Ele me pega, assim, do início ao fim, o tempo inteiro. E então, eu achei lindo, assim. Eu voltei pra casa e falei pra todo mundo. Falei, gente, é lindo, lindo. E o audiovisual de vocês é uma coisa assim… Então, você teve essa oportunidade de ver, né, o trailer. A gente tá tentando… quer dizer, tentando não. A gente tá terminando o curta, que é uma espécie de curta, um pequeno filme. Pelo que eu entendi, vai contar uma história. Vai contar uma história. Né? Mas eu também… Isso é misterioso até pra mim, porque a diretora é a Bela, é roteirista também.
Então, assim, eu sei do que foi gravado, do que foi filmado. Acho que a gente vai gravar coisas ainda. Mas tem muita coisa que tá ali no mundo fantástico de Belle de Mello. Grande diretora aqui. Não, gente, eu juro, eu voltei querendo ver mais milhares de vezes aquilo. E eu sei que não tá ainda disponível, mas… Sim. Só os visualizers. Eu quero muito. Tipo assim, tá muito bonito. Muito, muito, muito bonito mesmo. E aí eu te fiz uma pergunta que foi… Quem era o Ítalo daquele primeiro disco? E eu quero saber quem é o Ítalo de agora, lançando Catatal. Não sei, mas eu espero que seja um Ítalo aprimorado dos 10 anos atrás. Não, mas quem é você agora, pô? Não é espero. Você se reconhece aí. Então… Meu Deus, é porque eu tenho dificuldade realmente na alta definição mesmo, assim. Mas eu acho que… O que você colocaria na sua bio do Tinder, vai? Não sei. A gente tava falando disso lá. Eu tenho um Bumble que eu usei pra divulgar o disco, inclusive. Tá lá na minha bio. Mentira! Juro por Deus. Ai, que absurdo! Não é pra… Quem quiser… tipo, porque eu não tô com esse objetivo de namorar no Bumble, com ninguém do Bumble. Mas eu coloquei lá, ouça Catatal. Não acredito. E se quiser ser meu amigo, desliza à direita. Eu amei. Como ter plays, né? Exato. É o melhor marketing, Exato. gente. Amei. Vamos lá. Quem eu sou, meu Deus? Não sei. É porque realmente eu não consigo entregar uma resposta tão boa. Mas uma diferença, assim, de você de lá de trás e de você de agora, assim. Então, eu tô tentando não te responder o óbvio, que é tipo um Ítalo mais maduro. É porque essa coisa da maturidade, pra mim, ela não é tão linear. Eu acho que eu posso cometer um erro que o Ítalo de 24 não cometeria, entendeu? Então, acho que a gente é sempre uma obra inacabada até o momento que a gente acaba. Sim. Mas você falou muito sobre o corpo, sobre a saúde. Tipo, o que você sente dessas diferenças? E que geram impacto, tipo, no seu trabalho também, né? Eu acho que a coisa eu vou fazer 34 anos semana que vem. Então, é um momento determinante pra gente… Canceriano? Canceriano. No início do que dia que é? 23. 23, legal. 23. Então, assim, eu acho que eu tô num momento determinante da vida pra entender. Não o que eu quero, porque eu sei o que eu quero, tanto é que eu tô fazendo. Poderia ser advogado se eu quisesse. Não Sim, nada te impedia. Pois é. Trabalhar em telemarketing. Exato, meu Deus. Não tem como. E aí eu acho que eu tô… Uma parada que é um pensamento muito recorrente, assim, na minha vida. É se eu tô agradando o Ítalo criança, sabe? Sabe, uma parada que, assim, quando eu era moleque, eu gosto muito de pensar quando eu era moleque, eu era um menino muito educado, eu não falava muito palavrão. Depois que eu me juntei com a turma do fundão, eu fiquei mais maluco. E eu acho ótimo também essa diferença na minha vida. Mas eu fui um menino muito educado, muito obediente e interessado por coisas do sonho, assim, do mundo. Gostava de filme, de livro, de tudo, de desenho, gostava de tudo. Então, eu sempre fico pensando se eu tô agradando esse Ítalo, sabe? De 10, 11 anos, que é uma fase da minha vida que foi muito especial. E que, inclusive, eu meio que cito no Catatal, porque eu falo muito do ano de 2002. Foi um ano determinante na minha vida, assim. Não determinante, mas importante. E aí, quando eu vejo, bicho, eu tô fazendo um disco, eu tô com um monte de amigo legal. Eu cativo pessoas interessantes, eu converso sobre coisas que me interessam, eu vejo coisas que me interessam, então, assim, tô agradando. Então, acho que eu sou esse cara que agrada a criança que eu fui. Então, pra mim, é o melhor. Sabe o que é mais doido? Eu cavuquei essa resposta, né? Ela não veio assim rápida. E minha próxima pergunta é justamente falando do Ítalo criança. Sim. Porque eu reparei que algumas capas desde Casas, é um desenho Sim. de criança. Sim. Depois tem uma das versões de Retrato de Maria Lúcia, que é um desenho mais infantil. Sim. E Catatal é você criança. Uhum. E a pergunta que eu queria falar era… Por que tem essa volta sempre da infância? O que te remete a essa infância? Cara, também não sei, não tinha percebido. Isso é tudo verdade, mas não tinha percebido que tinha… Mas se você quer agradar o Ítalo criança, tá tudo aí o tempo todo. Exatamente. Cara, é porque se eu tivesse sido uma criança ruim, talvez eu não quisesse tanto voltar a ser criança. Eu sou uma pessoa… eu me acho modesto, então se eu tivesse problemas… Ai, me acho modesta. Se eu tivesse problemas, eu ia dizer, pô, foi uma criança péssima. Mas assim, eu fui um moleque quietinho, sabe? Eu gostava… estudioso, assim. Teve um momento que eu não quis estudar, eu também deixei de estudar. Então, assim, eu acho que eu tava na minha cabeça o tempo inteiro. Então, eu sei que eu pensava coisas muito legais nessa época.
Então, eu acho que é realmente todo o meu trabalho de artista, porque assim, a gente vive num mundo que os outros trabalhos são muito sem graça. Com todo respeito a quem não trabalha com arte, mas você ser operador de caixa, digníssimo, eu quero muito o seu bem. Você é muito melhor do que eu, mas eu não queria ser operador de caixa. Eu não queria ser marceneiro, eu não queria ser bancário, sabe? Eu não queria ser engenheiro, assim. Acho que são trabalhos que estão muito ligados à lógica do lucro. No caso do engenheiro não, porque o engenheiro é mais útil, é útil para a sociedade. Mas outras coisas são muito ligadas à lógica do lucro. E geralmente o lucro não vai para o trabalhador, por isso que eu respeito o trabalhador. Mas é isso, e é uma vida que você não... só tem uma vida, eu vou ficar produzindo dinheiro para uma pessoa que eu nem conheço, muitas vezes, e a pessoa nem sabe quem eu sou também, que não me humaniza. E então, que não vai te dar direito de progredir também, que é muitas vezes o que acontece, né? Exato. Conservar esse lugar. Eu acho que, inclusive, até fazendo uma reparação que eu falei, eu acho que é muito menos sobre o trabalho, muito mais sobre a forma como o trabalho se apresenta na nossa vida. Porque, geralmente, ele se apresenta na forma de 8 horas, em 6x1, agora não, graças a Deus. Então, não tenho tempo pra ler um livro. O seu problema é o capitalismo, no final das contas, né? Exatamente. Pronto, beleza. Porque é isso, tipo, eu não tenho tempo pra fazer nada. E eu sou parte de uma engrenagem, de um modo ali de ser da sociedade, em que eu não vou ter tempo pra criar coisas. E no meu trabalho eu posso criar coisas, entendeu? Eu também tô inserido no mercado, também tem lógica de lucro, eu também tenho que vender show. Se eu não vender show, eu tô lascado. Vai ter um cara me pentelhando. Mas, ainda assim, eu ainda tenho a liberdade de escrever a música que eu quero, a hora que eu quero, sabe? E poder ainda ganhar com isso, sabe? E talvez o seu jeito de estudar seja um jeito mais gostoso também, né? Que é, tipo, lendo, estando em shows, compondo com outras pessoas, tipo... É o que me dá prazer. É uma lógica diferente mas muitas mesmo. vezes o cara desses empregos comuns, ele também tem esse interesse, entendeu? Sim, mas ele não tem tempo, né? Energia. Às vezes ela é uma pessoa talentosa. Sim, sem dúvida. Tem muito talento suprimido ali também, entendeu? Então, acho que é isso. Eu defendo que os trabalhos úteis continuem, mas que a gente também tenha tempo para viver. Sim, total. E a arte me dá essa possibilidade de ter tempo para viver. Basicamente assim, vamos ser comunistas, que a vida seria muito diferente, melhor, né? Nossa comunidade aqui. Não, tá? eu fiz, antes de fazer direito, eu fiz faculdade de história. Foi a minha fase mais comunista, então acho que... por que você mudou pra direito? Porque eu fazia... Você tem muito mais a ver com história. Nada a ver. Mas assim, é porque eu fazia... Você foi corrompido pelo capitalismo? Mas não, acho que não. Mas poderia ser também. Teve um momento que eu até acho que foi um pouco, sabia? Acho que foi. Não, mas é porque eu fazia uma faculdade que era pública e na época tava tendo muita greve. Tá. E aí eu fiquei desestimulado a estudar. Enfim, a vida como ela é, né? Isso foi em 2013, faz muito tempo já. E na época tinha muita greve e tal, e defendo o direito de greve sempre, mas... No caso, vou falar agora da minha situação. A Universidade Estadual de Alagoas, naquela época, era muito sucateada. Então, foi muito ruim. Aí eu saí, aí tentei fazer... Fiquei um ano sem estudar, sem fazer faculdade, depois entrei no direito. Nesse tempo que você ficou sem fazer nada, assim, né? Tipo, sem estudar, você resgatou alguma coisa de música, assim? Eu só fazia música. Eu só fazia música. Então, sempre teve ali, só que... Não, eu acho que as músicas do Casa... A maioria foram feitas em 2014. O disco foi lançado em 2016, né? Mas a maioria foi feita em 2014, que foi esse ano que eu não estudei. Que interessante, né? Eu estudei outras coisas, né? Sim. Na verdade, foi um ano até que eu estudei muita coisa, mas nada pra vestibular. Então, era mais conhecimento de vida, filosofia, sociologia. Nossa, encantado com sociologia na época. Estudos sociais. E aí depois eu larguei, assim, e fui pro direito. Pra ver se eu ganhava um negócio. Corrompido pelo capitalismo, tá vendo? Ou seja, chegamos à conclusão que você resgata a sua infância o tempo todo e foi corrompido pelo capitalismo. Mas sabe aquele negócio que você falou da contradição? É exatamente isso que mas a gente cai em contradição o tempo todo. A gente é ser humano, não tem problema. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, habita um comunista em mim, de uma resposta atrás. Petista de iPhone, gente, tá tudo bem. Eu também sou, eu compreendo, entendeu? Exato, comunista de iPhone, perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas eu acho que pelo menos ter noção do que acontece já parte de um lugar diferente. E na minha concepção, pelo menos, é saber que eu quero ganhar. Porque nessa lógica, você precisa ganhar dinheiro pra se sustentar, pra se estabelecer, pra pagar suas contas. Porque essa é a lógica que a gente existe na sociedade. Sim. Mas eu quero chegar lá e eu quero abrir espaço pra outras pessoas. Eu quero chegar lá e
redistribuir o que eu ganho. Eu não tenho desejo de ter um helicóptero cravejado de diamantes e ter todo o dinheiro do mundo. Não, eu quero ter uma vida confortável e que as pessoas ao meu redor também tenham essa vida confortável. Exatamente. Então, se eu vou ter um iPhone porque eu vou precisar fazer uma gravação melhor para o meu conteúdo chegar a mais pessoas, sim, eu vou ter um iPhone, mas eu vou votar num governo de esquerda para pelo menos pensar em políticas públicas decentes para as pessoas que não têm possibilidade de outras coisas, entendeu? Então, acho que é isso, tá tudo bem. Tipo, não é incoerente. Eu acho que é você adaptado à vida de agora, né? Porque se não fosse, também não ia sair nem de Arapiraca. Exato. Então, tudo bem. Tipo, tudo bem a gente ter ambição. Tudo bem você querer morar numa casa legal, com piscina e tal. Porque é isso, essa é a lógica, né? A gente não tem mais como morar numa grande comunidade. Porque não é essa a lógica que colocaram. Tem a propriedade privada, tem seu cantinho, tem seu negócio e é isso. Sim. Mas a partir disso, o que você faz? Você pode ser um escroto ou você pode redistribuir, você pode abrir espaço, você pode abrir caminho. Isso é totalmente diferente, né? Total. Então acho que tem esse ponto. Habita os dois em mim, sempre habitou 2 pelo menos. Sim. Pelo menos 2. Sim. Mas são vários. É. Por isso que eu não sei me definir. Você fala daquela pergunta, o que é que você é hoje, assim. Acho que eu sou um bocado de coisa. Você quer a resposta premium? Aí fica aqui até quinta-feira que vem. Não, mas eu gostei do que você falou, porque você falou desse resgate da infância e que, observando um pouco da sua trajetória, de um recorte da sua trajetória dentro das plataformas, pra mim fez todo sentido a sua resposta. Sim. Então, pra mim, tanto que era a pergunta seguinte, então foi uma deixa incrível. Então, pra mim faz todo sentido. Você gostou da capa? Eu gostei, achei linda. Linda. Eu tava em dúvida se a capa tava legal, eu fiquei meio inseguro, assim, mas eu já estou convencido que é uma boa capa. Você ainda não tá depois de lançado? Não, quando lançou, acho que eu já tava convencido, mais ou menos. Não. Mas ainda tá meio lá e cá. Eu grudei na minha parede outro dia. Porque eu fui ganhando uns negócios assim, aí tô ganhando. Essa foto, inclusive, é uma foto 3x4 que eu tirei na... Sabe, é porque é isso, né? A gente é do analógico. A gente precisava tirar foto 3x4 pra se matricular na escola, lembra? Pra fazer identidade. Pra fazer identidade, entendeu? E aí foi de quando eu tinha 10 anos, que não é exatamente 2002, mas um pouquinho depois, assim, fevereiro de 2003. Menina, você tá fazendo terapia? Não. Deveria. Mas eu fiz análise por muito tempo. Não, aí agora eu fiquei pensando. Desculpa a pergunta, porque assim, agora eu fiquei pensando que em outro podcast você vai falar assim: uma menina me perguntou se fazia terapia. Não, igual alguém te perguntou se você namorava, se você tava apaixonada. Mas é caro. Tipo assim, super inconveniente. Ela me perguntou se eu fazia terapia. Mas não é isso, não, porque eu acho que se você investigasse, na minha humilde opinião, você iria perceber uma costura muito… Só de conversar com você agora, eu acho que tem uma costura muito linear de tudo que você tá falando. E talvez você não esteja se conectando pra conseguir falar sobre isso, mas no final tá tudo aí. Inclusive desde o primeiro disco. Mas eu não tenho dúvida disso. Inclusive, o Drummond, ele tem um verso de um poema dele que eu acho muito bom. Que é o convive com teu poema antes de escrevê-lo. Sim. Então, eu acho que eu convivo com ele já há algum tempo, entendeu? E quando acontece essa coisa de falar de 2002, de ter a foto criança, enfim, outros assuntos que podem ter no Catatal, que eu já tenho trabalhado há muito tempo, eu não tenho, embora conscientemente eu não veja essa linearidade que você vê, essa costura toda, obviamente se eu parar pra pensar, eu vou dizer, não, já acho que temos um raciocínio aqui bem esquematizado do que tá acontecendo. Então não tenho dúvida nenhuma, a questão é que eu não… isso tá tão dentro de mim que eu nem penso mais. Sim, e às vezes é aquilo que a gente tava falando lá fora, do olhar limpo e do olhar embaçado, né? Às vezes pra gente mesmo, a gente tem um olhar mais confuso. E uma outra pessoa vir aqui e te ouvir, é mais fácil de eu dizer coisas. O olhar de fora é muito bom. Eu adoro de ouvir. Inclusive as críticas e os elogios também. Eu vou te falar, eu fico mais constrangido com o elogio do que com a crítica. Mas a crítica me magoa também. Eu não sou contra a crítica, eu acho que todo mundo tem que criticar, se quiser falar mal. E, velho, assim, se quiser me ofender, eu vou ficar triste, mas também faz parte da liberdade de expressão. Mas, assim, eu lembro que quando saiu o Catatal, assim, já no dia seguinte já tinha gente criticando, assim. E aí eu fiquei… A minha reação… Porque eu sempre fui esse cara de defender muito que o outro fale. Assim, pode falar, meu irmão. Eu defendo muito o direito de falar merda. Se for pra falar, pode falar. Ou coisa acertada também.
E aí eu vi uma crítica lá num site que faz review de discos. E o cara, porra, desceu a lenha no meu disco. Puta que pariu. Eu fiquei pensando, porra, e agora aquele ídolo lá? Cadê, né? Mas é isso, eu não fiquei com ódio do cara. Não senti raiva, não senti nada. Mas eu fiquei triste. Porque é isso, pô, é isso. Né? Você parir um filho e a pessoa, é feio. Porra, que é isso, calma. Deixa ele crescer um pouco, deixa ele maturar. Deixa ele maturar um pouquinho e tal. Porque eu acho que também é isso. Foi um dia depois, assim, é difícil você dizer que um disco é ruim, a não ser que seja muito ruim. Numa escuta só, entendeu? Sim. Aí fica aquela coisa, pô, será que o disco é tão ruim assim, que já na primeira não vai ter nem a segunda mais? Então eu fiquei triste pra caralho, mas acontece, né? Também tem sempre alguém pra criticar e tem sempre alguém pra elogiar. Então, acho que a gente pode ser mais gentil também, isso, né? Eu ouvi um monte de elogio no dia. Mas o que te pegou foi a crítica do homem, sei lá quem. Exatamente. Do aleatório e tal, entendeu? Tinha nem nome, era um nome... É porque geralmente as pessoas que são mais agressivas na internet, elas nem botam a cara e mudam o nome. Aí você ficou triste, entendeu? Fiquei. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou fazer um bate-bola rápido. Tá bom. Eu vou falar o nome de uma das... Eu vou falar cada música. E aí você vai me falar uma coisa rápida sobre ela. Tá bem. Pode ser? Vou tentar. Eu sou meio prolixo, mas... Vamos lá. A gente vai até dar certo. Tá. Da barriga. Você vai falar uma palavra ou uma frase? Uma frase, assim. Tipo, alguma coisa que te remeta a essa música. Lagoas. Mas deslocamento também. Legal. Janeiro. Lista de coisas a se fazer. Gostei. Nina do Avon. Minha mãe. Nana. Amor livre. Legal. Alô, alô, Lolô. Minha sobrinha que eu amo. Ai, Geração Alfa. Ai, que fofo. Ela não sabe que é Lan House. Ela não sabe. Teve computador a vida inteira. Tire uma hora pra lembrar de mim. Um tema universal de amor, né? Dezembro. As duas cidades que eu mais amo na vida, Maceió e Arapiraca. Pelé Doutor. Trabalho, mercado, injustiça, desigualdade e alegria. Ainda assim. Na semana do jogo. Isso é pra quem gosta de futebol, assim. É a tristeza de torcer pra um time ruim. Qual que é seu time? Não, hoje eu torço pro Flamengo, mas assim, teve uma época da minha vida que o Flamengo era muito ruim. Assim, entendi. Que era justamente nessa época de 2002, de 3, 2004. O Flamengo brigava pra não cair todo ano. Então, assim, eu fui uma criança que era muito triste com futebol. Tema de canção ou temogomia? Sobre... Como é que eu posso dizer, assim? Na época eu escrevi porque eu não tinha musa. E aí eu queria fazer uma música pra uma musa que não existe. Então, qual será o tema da canção se um beijinho só não faz verão? É uma coisa da ideia de ter, de querer ter. Da ausência de ter e mesmo assim a gente construir uma presença a partir daquilo ali. Legal. Drive My Car. É uma homenagem a um filme que eu gosto muito, que tem esse nome. E que eu fiz pra Marina Nemésio. Não pra ela, mas como se ela estivesse fazendo dentro de mim, tipo, sabe? Eu queria fazer uma letra que fosse como se ela estivesse escrevendo a letra e uma música como se ela estivesse fazendo a música. Doideira boa, gostei. Última roupa. Última roupa eu entendo que é a palavra como a última fronteira da intimidade. Às vezes você fica pelado na frente de alguém e não consegue dizer eu te amo. Entendeu? Você bonito. não consegue falar uma memória assim, eita, hoje eu liguei pra minha mãe. Hoje eu tô feliz porque eu fui promovido no emprego. Você não tem nem essa coragem de dizer. E eu acho que a última roupa é isso. Quando a última fagulha da intimidade é justamente tudo que eu posso falar pra você, estando muito confortável pra isso. Lindo. Lelé Doutor. É quase com um espelho da música Pelé Doutor, que fala também sobre mercado, sobre desigualdade, só que de uma maneira até um pouco mais tragicômica. E pra fechar, é a última pergunta e depois tem umas outras perguntinhas rápidas. Tá bom. Qual o significado da música pra você? Meu Deus, não sei. É umas perguntas muito difíceis, gente. Eu não vou saber responder esse negócio. O que você tava esperando quando você veio? O que a música é pra mim, né? Não é isso? Vamos lá.
Qual o significado da música pra você? A música, pra mim, é tipo a janela do sonho, assim, sabe? É por onde eu consigo... É tipo, a música é uma coisa muito técnica, muito... que a gente não consegue tocar, mas a gente consegue ouvir, mas a gente consegue pegar um instrumento, tocar e tal. Mas que ela funciona pra mim como uma ferramenta, ou seja, seria uma janela, que é exatamente tem uma utilidade para eu chegar num mundo que eu sonho que ainda não é, mas que eu queria que fosse. Uma paisagem construída, de repente. Exato. Lindo. E agora as perguntinhas rápidas. Um feat dos sonhos? Putz, nossa senhora, com quem eu faria um featzinho? Não faço ideia, eu nunca pensei nisso, sabia? Meu Deus, pergunta outra coisa. Pode ser um sonho possível, que você ainda não realizou só. Cara, é porque eu realmente nunca pensei no... Eu vou precisar de um tempo pra pensar num artista, porque eu não posso falar qualquer pessoa, eu acho. Meu Deus, eu já fiz... porque assim, é engraçado porque a minha vida artística, ela não é muito calcada em fazer músicas com outras pessoas. Eu fiz agora no Catatá e foi legal pra caralho. E nem compor também, né? Então, nunca cantei também com outras pessoas. E no Catatal, eu tenho 3 participações, mas são 2 repetidas, né? A Tori canta comigo já em Tarde no Valkyrie. E Marina canta comigo no Tarde no Valkyrie também. As 2 não cantam no Catatal. O único feat que não tá no Tarde no Valkyrie é o Zé, que gravou Retrato de Maria Luz. Então tá todo mundo meio família. Então, o feat do sonho seria com algum amigo meu, assim. Não penso em ninguém muito grande, assim. Então, mas qual amigo? Nossa, meu Deus, tem que pensar. Essa resposta só vale 24 horas. Tipo, tudo bem, ninguém vai ficar chateado. Tá, eu fui produtor do meu disco e a gente já compôs um monte de músicas juntos. Eu queria muito cantar com ele, Paulo Novaes. Ótimo. Um estilo musical? Música popular. Um lugar que você sonha em tocar? Nossa, eu queria tocar pra uma praça cheia em Arapiraca. Legal, adorei. Voltando pra infância de novo, tá vendo? Pode ser. Eu sei até qual é a praça. Qual que é? É uma praça que tinha um escorrega-rega lá, que era em formato de cuscuz. É a coisa mais nordestina que você vai... Que fofo! Eu amei! Que a gente chamava de cuscuz de mundo. Isso aí quebraram lá, não tem mais. Não tem mais o escorregador de cuscuz? Juro por Deus. Ah, não, gente. O que fizeram com essa cidade? Depois eu vou lhe mandar uma foto, você vê um cuscuz, que a gente se escorregava no cuscuz. Ah, não. E a gente chamava de... Gente, isso é precioso. Juro por Deus. Isso é precioso no nível. O nordestino mais fraco, né? Gente, eu amei. Eu nunca vi escorregador de cuscuz. Juro por Deus. Gente, amei. Ai, acabamos a entrevista, chega. Tô brincando. Um artista que... Não tô dando conta do escorregador de cuscuz. Juro por Deus. Era cuscuz de mundiça que a gente chamava. Vocês sabem o que é mundiça, não, né? Mundiça é tipo ralé, sei lá. Pé rapado, sei lá. Ralé. Cuscuz de ralé, sabe? Que era a molecadinha que não tinha minigame, tá ligado? Ia pra rua, pro centro da cidade e ficava escorregando no cuscuz. Gente, eu amei, juro. Eu amei. Vou te mandar uma foto depois. Eu amei fortemente isso. Ai, eu acho que foi a melhor resposta de onde você sonha em tocar. No escorregador do cuscuz. Juro. Ai, eu amei. Um artista que você admira e já teve oportunidade. Eu quero Tem que fazer ver. a pergunta assim. Vai, pergunta assim, rindo. Vai, não. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto. Cara, tem vários. Nesse disco foram vários. O Paulo Novaes, Domênico Lancelotti. Esse eu admiro demais. Eu queria muito fazer um disco com ele. Fiz. Quero fazer outros. Zé Ibarra, Frederico Eleodoro, Tori, pelo amor de Deus. A Tori é a top 1 da minha vida. Então, assim, alguns. Não tem como responder um, mas... E já trabalhei e quero continuar trabalhando. E pra fechar, qual o desejo atual da sua carreira? Me desenvolver a carreira muito... Eu gosto do ritmo lento que a minha carreira se desenvolve. Não quero explodir. Não tenho essa ambição, não tenho... Enfim, nenhuma vontade de explodir. Acho que não é pra mim. Eu não faço música pra isso. Mas eu queria que ela fosse conhecida. Não tenho também nenhum problema em admitir que eu queria que a minha música fosse popular mesmo, assim. Retrato de Maria Lúcia é uma dessas músicas. Todo mundo
manda toda hora um vídeo tocando. E eu pensei, nossa, eu fiz uma música que as pessoas gostam, assim. Eu fico todo envaidecido com isso. Então, quero fazer mais músicas assim. Quero fazer mais trabalhos que se comuniquem. Não quero negociar toda a minha potência criativa para isso, porque eu também quero criar coisas para as pessoas que são mais entendidas também e que gostam de coisas mais difíceis. Então, é encontrar um meio do caminho entre fazer coisas interessantes para todo mundo e coisas interessantes também num nicho menor também, coisas mais difíceis e tal, porque acho que é isso, eu ouço essas coisas também. Eu admiro artistas que fazem isso, então queria repetir esse caminho. Legal. Muito obrigada, Ítalo, Eu que agradeço. pelas suas palavras. Eu acho que eu nunca tive uma crise de riso. E hoje foi a primeira vez. Dentro daqui das entrevistas. Eu amei. Obrigada pelo seu tempo, pelas suas histórias. Saber do cuscuz de mundiça. Gente, eu quero essa foto, pelo amor de Deus. Ela vai ter que estar no vídeo, não tem condição, entendeu? Vou desenrolar. É isso, muito obrigada. Uhul!